oração a gente inicia. Tá bem. Então tá, vou fazer uma oração, vamos começar. É, Pai Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de nos reunirmos, de ouvirmos a tua palavra, a começar por mim, Senhor, aprender mais sobre ela. E nós pedimos que nesse momento o Espírito Santo abra o nosso entendimento, aumente as nossas afeições pela palavra de Deus, para que a gente possa ver a sua excelência, Senhor, e o seu poder de conduzir a nossa vida, de nos instruir, de nos ajudar nos momentos mais difíceis, Senhor, nos consolando, nos edificando, trazendo alegria, nos confrontando também. É essa experiência incrível e transcendental que a sua palavra realiza em nossas vidas. Então, que o Espírito Santo conduza essa aula, que a gente saia daqui mais edificado, mais encantado pelo Evangelho e amando mais o Senhor Jesus. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, eu pensei no seguinte: o nosso irmão Manuel, ele vai, ele vai começar a fazer um curso. Se eu não me engano, daqui a uma semana ou duas, ele já vai começar a se preparar para fazer um curso da UF e que vai ser importante para a carreira profissional dele, porque ele tem o desejo de ser professor de faculdade federal. É. Então, ele me pediu para comunicar, embora ele vá também fazer esse comunicado, eu acredito que a partir da semana que vem ou depois. Nas últimas semanas ele tem ficado bastante ocupado, especialmente porque ele está acompanhando a situação do meu avô, que está no CTI. Então, eu substituí ele na semana passada, estou substituindo hoje, e a partir das próximas semanas, provavelmente eu vou ficar conduzindo a EBD para que ele possa se dedicar a esse estudo, né, para passar nessa prova e para um dia, quem sabe, se tornar professor de universidade, que é um desejo grande dele. Então eu pensei no seguinte: em vez de continuar do local onde ele parou no livro, eu pensei em iniciar um novo estudo com vocês. Se for tudo bem para vocês, é um desejo meu, porque, diferente do Manuel, que estava acompanhando esse conteúdo, eu estava estudando um outro. Então, eu acho que eu me sentiria um pouco mais à vontade de trazer esse conteúdo para vocês, que é basicamente um estudo, verso por verso, da epístola de Paulo aos Gálatas. E que eu acho assim que é uma epístola encantadora, eu acho que tem muito a falar, sabe, com a gente, eu acho que vai ser muito edificante, vai nos abençoar, conhecer mais sobre essa epístola. E eu espero que vocês gostem, de verdade, sabe? Eu tenho me dedicado ao estudo dela já há um bom tempo. Há anos já que eu estudo essa epístola, e agora, de alguns meses para cá, eu tenho estudado bastante os comentários dos reformadores do século XVI sobre essa epístola. Mas já li bastante do John Stott sobre ela, o Martin Lloyd Jones, Calvino, Lutero. Então tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso. Hoje eu pensei em fazer uma aula introdutória à Epístola aos Gálatas. Então eu não vou começar a ver ainda verso por verso, mas eu pensei em falar de uma maneira assim breve para vocês sobre o que cada capítulo aborda, né? Então a gente vai ter uma visão panorâmica da Epístola aos Gálatas e a gente começa a mergulhar a fundo nela a partir da semana que vem, começando do verso 1 e seguindo em diante até o finalzinho dela. Eu acho que a gente leva aí cerca de uns 2 meses para concluir essa epístola. E aí depois que concluirmos, eu pensei da gente ou iniciar uma outra epístola ou talvez um livro. Mas aí a gente vê. Mas enfim, se vocês quiserem abrir comigo, vamos iniciar essa visão panorâmica da epístola. Eu estou aqui com minha Bíblia de Estudo, chamada Bíblia de Estudo NAA, que é uma Bíblia muito legal para você ter uma visão do contexto de cada livro da Bíblia. Tem algumas informações muito interessantes. Bíblia de Estudo, ela não tem a capacidade de mergulhar a fundo nos textos da Bíblia, porque carece de espaço. Mas ela apresenta um contexto e alguns princípios elementares que eu acho que torna a nossa visão dos textos bíblicos e das cartas de muito mais fácil compreensão. Então, quem tiver a Bíblia de estudo, eu acho que vale muito a pena dar uma lida, especialmente na introdução
dessa epístola. Se você abrir lá na sua Bíblia de estudo, na Epístola aos Gálatas, você vai encontrar as primeiras páginas sendo um momento de introdução ao contexto da epístola. E é bem legal. Vocês percebem, irmãos, que é comum a gente citar a Epístola aos Gálatas, né? Na semana passada, por exemplo, na EBD, infelizmente a gente não conseguiu fazer a transmissão na sala virtual, mas eu falei muito sobre a Epístola aos Gálatas na EBD e, sem saber, meu pai citou muito ela durante a pregação, porque ela trata de uma particularidade do Evangelho que não é algo periférico, é algo central. Ela trata da doutrina da justificação pela fé. E que eu diria assim que é o fundamento da vida cristã, é o fundamento da segurança cristã e da nossa redenção. É essa doutrina que diz que nós carecíamos de alguém que realizasse uma obra de redenção no nosso lugar. E que não somente nos concedesse um perdão, mas também pudesse nos revestir de uma justiça que nós carecemos. Então nós não estamos somente num estado que nós precisamos de absolvição de pecados, sabe? De que o juiz nos perdoe. Nós precisamos nos encontrar num estado onde Deus não vai nos imputar pecados futuros. Pecados, por exemplo, de hoje, nesse domingo, que a gente pode vir a cometer, e pecados que a gente, né, inevitavelmente vai cometer nos próximos dias e anos. Então, essa epístola ela trata muito do perdão de pecados e trata muito da justificação. O ato de justificar alguém na Bíblia, ele possui uma natureza judicial ou legal. É o ato do juiz declarar o réu justo, não apenas perdoado, mas dizer que ele é inocente, ele nunca pecou. Isso é o que significa justificação. E isso a Bíblia ensina que só é possível através da obra do Senhor Jesus, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Eu sei que a gente fala muito sobre isso aqui, nos cultos, durante a ceia especialmente, mas eu acho que mergulhar mais a fundo na Epístola aos Gálatas, eu acho que vai fazer com que a importância dessa doutrina seja realçada devido à forma em que o apóstolo Paulo se dirige aos Gálatas, o que eles estavam vivendo, o que eles estavam sofrendo, e que deixava o apóstolo Paulo muito preocupado. E a gente vai ver uma série de coisas inseridas nesse processo da doutrina da justificação, porque a gente vai ver Paulo confrontando o apóstolo Pedro, sabe? Uma das maiores influências no primeiro século, e ele aceitando a repreensão, elogiando o apóstolo Paulo depois numa carta dele, e isso tudo tendo uma importância, assim, muito difícil da gente mensurar, porque depois disso, sabe, a gente pode entender que o apóstolo Paulo botou as lideranças das igrejas na linha do evangelho, nessa simplicidade do evangelho. Não é que ele veio com rigor teológico, sabe, uma coisa assim doutrinária, pesada e maçante, e falou: olha, vocês estão todos errados, escuta o que eu tenho a dizer. Não é isso. Ele apresentou a simplicidade e a verdade do evangelho, que deve ser uma vida separada da hipocrisia, e que pessoas como Pedro e outros líderes, infelizmente, estavam se deixando levar por essa hipocrisia que é difícil de perceber. O apóstolo Paulo, com todo o discernimento que Deus deu a ele percebeu isso. E ele lutou para que os apóstolos caíssem em si e observassem que aquele comportamento deles poderia influenciar a igreja como um todo, sabe? A gente vai entender o porquê disso tudo, qual era a pressão que os líderes das igrejas estavam sofrendo por parte dos judeus e que envolvia os gentios e que poderia confundir os gentios e levar todos eles a se afastar daquela segurança que a gente deve ter única e exclusivamente no Senhor Jesus. Então a gente vai ver isso tudo e muito mais nessa epístola, né? Nessa epístola o apóstolo Paulo fala sobre santificação, sabe? Ele tem muito ensino profundamente consolador, sabe, para a vida da nossa igreja e para cada um de uma maneira muito pessoal, individual. A gente vai ver muito sobre eleição, santificação, a gente vai ver muito sobre a vida em comunidade,
e fora da comunidade, como a gente deve se conduzir dentro da igreja, como a gente deve lidar com as pessoas que não são cristãs. O apóstolo Paulo ele aborda tudo, é uma epístola bastante assim abrangente e é uma das minhas favoritas. Inclusive para o reformador alemão Martim Lutero, a epístola aos Gálatas era a epístola favorita dele. Ele chamava ela assim da minha pequena Catarina, fazendo uma referência à esposa dele, Catarina Vambora. Ele dizia, ela é tão querida para mim quanto a minha esposa é, né, para o meu coração. Então, uma declaração muito bonita de Lutero, por causa do amor que ele tinha por essa epístola. Mas, então, se vocês já tiverem aberto a Bíblia, vamos lá para o capítulo inicial. Oi? Ah, deixa eu só explicar aqui para o João e para o Rafa, pessoal, a introdução que eu dei para vocês hoje. O Manuel, ele está se preparando para fazer uma prova pela UF, porque ele tem o desejo de ser professor universitário. E para ser professor, assim, você tem que ser alto nível. E a prova é muito difícil. Só para você realizar a prova e se tornar um professor universitário, todo mundo tem que ter doutorado, para vocês terem ideia. Então, assim, o Manuel quer fazer essa prova, ele tem o desejo de passar e o sonho de ser professor universitário. Aí ele me pediu, e fora outras responsabilidades e coisas que ele está tendo que tocar na vida dele, ele me pediu para substituir ele na EBD, sabe? E eu pensei, em vez de seguir do conteúdo que ele estava com vocês em diante, que era algo que ele estava familiarizado e que ele já estava estudando, eu pensei em iniciar um novo conteúdo com vocês, que é algo que eu já tenho estudado já há muitos anos e que eu estou estudando nos últimos meses também, que é, assim, tudo que eu posso encontrar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu costumo pegar de tudo, sermão, comentário bíblico, contexto cultural, religioso, político da época, e estudar a fundo essa epístola. E eu acho assim que eu acho que vai ser muito legal para a gente aprender mais sobre ela. Ela foi uma das primeiras epístolas, se não a primeira do apóstolo Paulo, e essa foi uma igreja que de certa forma se desviou da simplicidade do evangelho muito rápido e deixou o apóstolo Paulo muito surpreso, sabe? E eu acho, sim, chama eles de sensatos, é. Com todo zelo, carinho, amor, ele elogia, ele às vezes critica. Esse coração pastoral dele, né, a preocupação com a segurança desses irmãos e dessas irmãs. Ele queria vê-los vivendo aquela alegria que o cristão pode se afastar, porque a alegria do evangelho, ela não é algo que Deus dá e que permanece conosco. É algo que, se a gente não cultivar, a gente pode perder e ficar dias, semanas, meses, anos sem sentir. Nada fala tanto sobre isso quanto os Salmos. Porque nos Salmos você tem uma oscilação, especialmente de Davi, dos momentos de alegria, angústia, consolo, confronto, guerra, paz, morte, vida, sabe, tristeza, e tudo isso oscilando nos altos e baixos da vida de Davi. E a vida dos Gálatas foi essa oscilação, no decurso de aproximadamente um ano, depois de que a igreja havia sido formada, eles haviam se desviado. E eu acho que isso é muito revelador no sentido de nos mostrar o que a Bíblia quer nos mostrar quanto à situação dessas igrejas no primeiro século, é de que a nossa vida ela não caminha distante disso. O que os apóstolos tinham a dizer para essas igrejas no primeiro século é o que Deus tem a nos dizer hoje. E o que essas igrejas viveram no primeiro século é o que nós estamos sujeitos a viver hoje. Então nós podemos dizer que na igreja brasileira, e no meio de todas as denominações, as diferenças teológicas, as diferentes instituições, visões de mundo, cosmovisão cristã. A gente vai ter igrejas que se aproximam da igreja de Corinto, igrejas que se aproximam da igreja dos Gálatas, igrejas que se aproximam da igreja dos romanos em Roma, e às vezes igrejas que são um pouquinho de cada, sabe? Eu acredito que o cenário, o panorama atual do nosso país ele se aproxima acima de qualquer outra carta com a igreja de Corinto. Para mim, o diagnóstico que o apóstolo Paulo faz da igreja de Corinto no primeiro século é o que mais se aproxima do cenário brasileiro, né? Essa é uma convicção que eu tenho já, não é recente, há bastante tempo. Porque todos os pecados e tudo aquilo que a igreja de Corinto acabou se enveredando e sendo culpado é facilmente observado no nosso país. As divisões,
problemas de natureza sexual, os conflitos de dons, o ego, orgulho, as divergências quanto doutrinas, sabe? Relativização de doutrinas. Havia pessoas na igreja de Corinto que diziam que não haveria de acontecer uma ressurreição. Isso deixava o apóstolo Paulo doido, porque a ressurreição ela é tão importante, tão basilar na fé cristã, que se alguém ensinasse que ela não existe, a conclusão lógica que o apóstolo Paulo chega, irmão, comamos e bebamos, que amanhã nós vamos morrer. Se não existe ressurreição, por que eu arrisco minha vida pregando? É vã a fé. Se não existe ressurreição, é vã a fé de vocês. E que se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vocês não foram perdoados, vocês não foram justificados. E eu estou arriscando a minha vida à toa por vocês e pelas igrejas. Então é uma conclusão lógica muito interessante. Eu tenho desejo. Eu pensei, Marilza, em começar pela de Gálatas, mas eu tenho desejo da gente estudar de Corinto. O problema é que ela é um pouco maior, ela tem 14, 15, 16 capítulos. Então, assim, é mais que o dobro da carta aos Gálatas, né? Ela é bem maior e levaria alguns meses para a gente concluir. Então, pensei, quem sabe, a gente inicia pela de Gálatas e, quem sabe, após o término dela, a gente parte para a carta de Paulo aos Coríntios. E essa, sim, essa eu acho que vai mexer, sabe, com a gente. E eu acho que vai nos ajudar. Não é só, pessoal, uma questão da gente aprender, sabe? É uma questão dessas cartas nos ajudarem a tranquilizar o nosso coração até diante do cenário, do panorama evangélico cristão do país. Porque é uma coisa que angustia muita gente. Leva as pessoas a se desesperarem, se encontrarem no estado de incredulidade, ceticismo e desesperança quanto ao futuro da igreja. Tem gente que abandona, que perde o interesse de congregar, que perde o encanto pela Bíblia. Muita gente. Muita. Marilza está dizendo aqui que ela conhece muita gente que perdeu o encanto. E o que essa epístola de Corinto e muitas outras têm a nos dizer, que eu acho que nos ajuda a tranquilizar o coração nesse momento que a gente está vivendo no país, é que o apóstolo Paulo ele não perdeu a esperança. E os efeitos da primeira carta dele nessa igreja foram impressionantes. Essa igreja se arrependeu, essa igreja passou por uma mudança de vida e ele viu frutos nessa igreja. E ele chega ao ponto de louvar a Deus na segunda carta que ele envia a essa igreja, porque ele fez duas. Ele chega ao ponto de louvar a Deus, dizendo: olha, graças a Deus pelo que aconteceu com vocês, porque vocês mudaram. O que aconteceu no meio de vocês, sabe, levou vocês a ficarem constrangidos. E vocês se humilharam diante de Deus, vocês pediram perdão a Ele. Sabe, olha os frutos que vocês agora estão colhendo, olha o zelo observado na vida de vocês, o amor pela palavra, o amor pelo Senhor. E ele vai pontuando todas essas coisas, sabe? Então eu acho que, assim, o cenário do Brasil, independente do que venha acontecer no futuro, do estado atual, não deve permitir permitir que a gente perca de vista essa visão otimista que os apóstolos tinham no primeiro século, especialmente o apóstolo Paulo. Ele nunca se deixou levar por um desânimo e uma desesperança que impedisse ele de viver essa vida de amor pelo evangelho. Ele era como uma chama, sabe? Ambulante, por todos os cantos. Ele era consumido de um amor pelo evangelho. Isso nunca diminuiu. Ele foi perseguido, teve momentos de angústia, desespero, choro, prisão, mas ele nunca se encontrou num estado de abandonar a fé. E nenhum dos apóstolos se encontraram. E o que eu acho bonito nisso é que eles demonstram uma semelhança muito grande com Cristo. Porque assim como eles sofreram e padeceram muito enquanto eles estavam plantando igrejas e vivendo o ministério deles, que a gente vê no livro de Atos, Cristo padeceu a mesma coisa na mão dos fariseus. E ele nunca abandonou a Bíblia, ele nunca deixou de ser otimista quanto ao futuro da igreja e nunca perdeu o encanto pelo Pai. Então, acho que tudo isso, o Novo Testamento, ele com certeza, ele é aquele pontapé inicial que é capaz de fazer com que as pessoas saiam
de um estado de ceticismo, desesperança com a situação do nosso país, sabe. Olha, não tem coach, não tem teólogo, pastor, se a pessoa não estiver usando o Novo Testamento para encorajar a igreja, essa igreja não será encorajada, porque a igreja ela precisa ser encorajada, com a vida do Senhor Jesus, e com a vida daqueles que foram enchidos com o Espírito de Jesus, e que viveram coisas muito piores do que a gente vive hoje, e que não se deixaram levar pelo desânimo, e selaram com seu próprio sangue. Todos eles morreram pelo evangelho. Tem gente que abandona a igreja por causa de uma discussão ou outra, sai e nunca mais volta. E esses homens ficaram até o final e foram levados para julgamentos injustos, tiveram que ouvir testemunhas falsas, ninguém ficou do lado deles, na defesa deles, e eles foram mortos. Alguns crucificados, outros torturados até a morte, alguns foram decapitados, como o apóstolo Paulo. Pedro, a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. O irmão de João, Tiago, ele foi morto com uma clava, que era um pedaço de madeira com uma bola de ferro no topo. Ele foi espancado até a morte. E muitos outros morreram de uma forma violenta e brutal, como Estevão. Olha, você está aqui falando, eu estou aqui pensando. Como é que a gente vai conseguir? Não estou questionando, não. Como é que você vai pegar uma mensagem? Verdade. Era a perseguição da igreja. Só não se imaginar. Só que o outro você não tem. E você não tem controle. Então, tem telefone. É. Por exemplo, nos últimos 4 dias, carnaval. Tudo é importante. Sim. Saiu por um minuto aqui o vídeo. O Jarbas está apresentando um ponto importante, que é como a gente tornar todo esse contexto ensino exclusivo do primeiro século atual. Como a gente pode transportar esses ensinamentos e o que esses irmãos viveram há 2000 anos atrás e fazer algum tipo de aplicação para o nosso tempo. E eu acho que a resposta que eu diria, vocês estão me ouvindo bem, né? Eu diria que a resposta mais resumida para essa questão é a gente saber que os problemas que nossos irmãos viveram no Antigo Testamento, tempo dos hebreus, israelitas, judeus, o que eles viveram no primeiro século, o que eles viveram no período da Reforma, na Idade Média, o que muitos viveram no século XX, tomado de guerras para todos os lados, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnã, são situações cuja essência é igual. O problema é que elas se modificam de acordo com a geração e o que cada geração está vivendo. Mas na essência, né, o princípio por trás do ensino do Novo Testamento, do Antigo Testamento, ele é atemporal. Ele pode ser aplicado aos nossos irmãos do século XVI, como foi no período da Reforma, aquela guerra de protestantes e católicos, cruzadas para lá e para cá. Pode ser aplicado no período do Iluminismo, do racionalismo, do niilismo de Nietzsche, onde nada mais faz sentido, porque depois que uma geração vê a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Vietnã, tudo perde sentido. E aí os ensinos de Nietzsche chegam ao seu ápice, porque nada mais faz sentido. O ser humano é remediável, ele se encontra numa situação que não tem mais jeito. Mas isso não difere tanto assim, eu diria, Jarbas, para o que nossos irmãos viveram, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Eu acho que separando algumas coisas culturais, algumas coisas que diziam respeito à tradição, o restante pode ser totalmente aplicado às nossas vidas, sabe? Se a gente souber, se a gente entender
por que que existem alguns ensinos e orientações na Bíblia que são exclusivos para aquela época, como, por exemplo, as mulheres usando véu na cabeça, o apóstolo Paulo dizendo para uma determinada igreja que não era para a mulher exercer autoridade sobre os demais homens. Se a gente entender o contexto disso tudo, a gente pode enxugar essas coisas e aplicar todo o restante à nossa geração. Acho que é uma coisa importante que há uma corrente filosófica que questiona esses. É, Essa é a que eu falo. é, Logicamente, a gente tem isso. Então, outra questão que eu não sei se eu percebo, uma perseguição. uhum, Mas eu acho que quando você é, é. uma televisão perigosa, né? Porque ela vai Muito mais sutil, né? dentro assim. O Delcy fez uma intervenção aqui importantíssima, pessoal, dizendo que tem uma corrente filosófica que ensina, né, que não existe uma natureza humana, uma essência, né, do ser humano, um valor, né, aquela coisa assim da imagem de Deus implantada em nós e que, por assim dizer, perde de vista que o ser humano ele repete as mesmas coisas, sabe? A gente pode se manifestar de maneira diferente, de geração a geração, mas é aquilo que Salomão diz: tudo que foi feito haverá de ser feito, é uma grande repetição, e não há nada novo debaixo do céu. Eu acredito que o Delcy tem razão nisso. E quanto à perseguição, o Delcy mencionou que, embora a gente ainda observe perseguições violentas e físicas em algumas partes do mundo, a gente vive, né, nosso país e alguns outros países, uma perseguição muito mais sutil, sabe? E ele citou um exemplo interessante. Ele falou: olha, quando o evangelho é adulterado, quando ele é apresentado de uma maneira falsa ou incompleta, isso é uma espécie de perseguição à simplicidade do evangelho, à sua essência. Então eu concordo com o Delcy tem toda a razão. E a gente pode dizer que eu acho que esse resgate da simplicidade e pureza que existe no evangelho, ele é claramente observado nessa epístola aos Gálatas. E eu acho que isso vai ter muito a nos dizer, sabe, nas próximas semanas, para que a gente saiba como reagir à situação que o nosso país vive e até sermos mais longânimos e tolerantes, porque é tanto defeito que a gente vê na igreja hoje, que não somente é parecido com os defeitos das igrejas do primeiro século, mas alguns ficam até aquém, porque tem coisas que aconteciam no primeiro século que são piores do que as que acontecem hoje. E tem coisas que o povo hebreu, o povo que Deus resgatou, cometeu, que são infinitamente piores do que qualquer cristão brasileiro possa fazer. As pessoas no Antigo Testamento, que professavam a fé em Jeová, elas sacrificaram o seu unigênito a um Deus chamado Moloque, sabe? E Deus perdoou gente assim, como Manassés. Então, assim, se Deus perdoa uma pessoa que sacrificou seu filho a um Deus que não existe, que Deus é esse? Que longanimidade é essa? Que tipo de compreensão é essa que o nosso Deus tem, que ele pode olhar com misericórdia o cenário brasileiro, evangélico brasileiro atual, sabe? E ainda assim abençoar igrejas que cometem pecados tão graves, né? Pastores envolvidos em abuso infantil, adultério, sabe? Uma ambição que faz com que eles enriqueçam ilicitamente, muitas vezes, né? E a associação do evangelho a políticos corruptos, a ideologias nocivas, a programas de poder político, de domínio, de controle, sabe?
o sincretismo do evangelho à cultura, que no Novo Testamento a gente não vê, que Cristo não fez, que no Antigo Testamento foi condenado pelos profetas, porque muita coisa na cultura é complicada, tem muita coisa boa, e muita coisa na cultura é uma simples manifestação da inteligência, da criatividade que Deus concedeu ao ser humano. Mas tem muita coisa que é perversa. Tem muita coisa que a Bíblia diz, olha, isso é fruto da cabeça, da mente, da inteligência de demônios. Impressionante, né? Mas foi o que Paulo ensinou, foi o que Moisés ensinou, que aquilo que estava sendo sacrificado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, as pessoas não sabiam, mas eles falaram, olha, vocês estão sacrificando a demônios. O fundamento dessa cultura religiosa da época não é da criatividade humana, mas é de uma influência de seres invisíveis, inteligentes, que levava o ser humano a adorar aquilo que não era o Criador. E dessa forma afastava o ser humano mais do Criador. O intuito desses demônios era fazer com que aqueles que Deus criou a sua imagem e semelhança se afastassem do Criador. E para isso, religiões eram forjadas, sabe? E diferentes tipos de cultura. Então, saber separar o que tem de pernicioso na cultura do que tem de bom, de belo, e de que é uma simples manifestação de Deus ter criado o ser humano à sua imagem e semelhança, é essencial para a gente não virar pessoas preconceituosas, intolerantes, sabermos dialogar e, ao mesmo tempo, não entrarmos e mergulharmos nesse sincretismo no qual o evangelho perde a sua cor, sabe? Onde tudo se torna um enorme arco-íris, cheio de cores brilhantes e belas, e você não sabe mais distinguir o que é o evangelho e o que não é, porque é tudo amor. É tudo belo, é tudo bonito, tudo é uma manifestação do amor, e que, na essência, o amor é maravilhoso, sabe? Mas, enfim, eu acho que isso tudo a gente vai ver nessa epístola. Alguém pode me dizer o horário? São 10 horas. Então, olha só, pessoal. Rapidinho. Uma breve introdução para vocês aos capítulos, para a gente finalizar essa aula panorâmica de hoje. No capítulo inicial de Gálatas, a gente vai ver a saudação do apóstolo, que era comum dele fazer nas cartas. A gente vai notar já no início dessa saudação os problemas que ele haveria de tratar, porque ele já começa defendendo o seu apostolado. Ou seja, estava em xeque a autoridade apostólica de Paulo, e essa epístola vai abordar isso do início ao fim. A igreja que havia sido formada por Deus, é verdade, mas através do apóstolo Paulo, porque Deus usou esse homem, era uma igreja que estava se afastando dele. Você imagina? O avivamento caiu porque Deus usou uma pessoa para pregar para esse povo. No decurso de um ano, essa igreja que foi formada se afasta da pessoa que Deus usou. Que coisa louca! Como entender um negócio desse? Mas aconteceu. Então a gente vai ver ele defendendo o seu apostolado, ele vai dizer que ele não recebeu o evangelho de Pedro, Tiago, João, de nenhum ser humano, mas que Jesus apareceu para ele ressurreto, glorificado, e ensinou a ele o evangelho. Uma coisa assim simplesmente fantástica. E a gente vai ver isso. Ele vai dizer que não existe outro evangelho senão aquele que ele pregou, e ele chega ao ponto de dizer, olha, se anjos, se líderes, se qualquer pessoa apresentar o evangelho diferente do que eu e os apóstolos apresentamos a vocês, que seja anátema. Um termo forte, contundente, que declara que determinada coisa deve ser considerada amaldiçoada. Então o apóstolo Paulo fala, se um anjo vier e ensinar o evangelho que vá além do que o que nós ensinamos a vocês, ou que fique aquém, vocês devem considerar esse ensino amaldiçoado. Vocês não devem ouvi-lo, darem crédito a ele. Vocês devem ficar com o que a gente entregou a vocês, porque foi isso que Jesus nos confiou. E nós entregamos com fidelidade. É uma declaração impressionante. Ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre como ele se tornou apóstolo. Então ele vai abordar a conversão dele, o que ele viveu no caminho para Damasco. Ele vai falar sobre uma reunião importante que ele teve com os presbíteros influentes da época, assim como com os apóstolos, e um encontro de vários líderes de igrejas, no qual ele teve que confrontar o apóstolo Pedro. Ele vai falar sobre a justificação pela fé, e quando ele começa a falar sobre isso, ele vai voltar todo o Antigo Testamento e vai ensinar para os Gálatas de que a justificação pela fé, a promessa
que Deus fez a Abraão é a essência do evangelho. A essência não se encontra nos mandamentos. Ele vai ensinar isso aos Gálatas. A essência não se encontra na lei. Não se encontra na prática de vida. Por mais que pessoas enfatizem que a gente deva viver com amor, ninguém vai para o céu por viver com amor. Viver com amor tem que ser um desdobramento de uma pessoa que aceitou aquilo que Deus tem para apresentar como caminho para a salvação. E qual é o caminho? Você ignora, rejeita os seus próprios méritos, a sua própria justiça, a sua própria vida. E você aceita que você precisa de alguém que viva a vida que você não consegue viver no seu lugar e que morra pelos seus pecados. Então não basta você dizer é uma vida de amor que caracteriza o evangelho. Não, é uma vida de renúncia, é uma vida de arrependimento, é uma vida em que você se afasta da sua própria justiça. E esse amor que deve constituir a nossa relação interpessoal deve ser uma coisa desprendida, voluntária, sem que a gente espere receber alguma recompensa de Deus por causa disso, sabe? E o apóstolo Paulo ensina isso a esses irmãos. E para isso ele volta para Abraão, porque Abraão simplesmente recebeu a promessa da parte de Deus, de que Deus haveria de abençoá-lo e aceitá-lo, sabe, como seu servo, como seu filho, né? E isso 430 anos antes de Moisés apresentar os mandamentos. 430 anos. E o apóstolo Paulo vai enfatizar muito esse ponto, dizendo que a promessa é a essência do evangelho e não é lei. E a gente vai abordar isso com calma depois, mas é muito importante a gente fazer essa distinção da promessa e da lei, como essas coisas se relacionam. E, além disso, o apóstolo Paulo também vai apelar para a própria experiência dos Gálatas, a partir do capítulo 3, porque os Gálatas estavam se afastando simplesmente daquilo que os tornou cristãos, que foi a pregação do Evangelho. Eles estavam depositando a sua confiança em algo que não era o que o apóstolo Paulo havia apresentado a eles. E o apóstolo Paulo vai tentar resgatá-los para essa essência. E o que essa história vai nos mostrar é que é possível e é muito comum membros de igreja tomarem o mesmo rumo dos Gálatas, assim como dos coríntios e os demais, né? As cartas apostólicas, elas nos mostram uma coisa muito interessante, que, em geral, a igreja tem muito mais problemas e deve ser advertida com muito mais facilidade do que elogiada. Porque as cartas em que a gente observa elogio, elas são poucas. Elas são Filipenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, mas todas as demais, Romanos, Coríntios, Gálatas, Colossenses, Hebreus, tá? Todas as demais cartas, Tiago, significa que a gente precisa, Marisa falou que significa que a gente precisa de um puxão de orelha, mais fácil do que um elogio. E eu concordo. O elogio ele é complicado, ele deve existir. Mas a gente deve entender pela vida das igrejas no primeiro século e desses nossos irmãos que viveram lá, que a nossa situação é de vulnerabilidade. É uma situação em que, se a gente não se encontrar numa dependência de Jesus, a gente facilmente vai se reclinar a nós mesmos, ou alguma tradição maluca, ou algum comportamento irracional, e alguma prática religiosa fútil. E o que a gente vê por todo o país. Pessoas depositando a sua confiança em práticas muito duvidosas, para dizer o mínimo, e algumas irracionais. Então a essência do evangelho, ela pode ser perdida. Não significa que a pessoa vai perder a salvação, mas significa que ela pode viver uma vida cristã infeliz. Infeliz. Rasa, superficial, né? E essa epístola, né, ela vai falar muito sobre isso. E a partir do capítulo 4 em diante, ele vai falar sobre a nossa filiação em Cristo, como nós somos aceitos, totalmente aceitos por Deus, através do Senhor Jesus. Ele vai falar mais um pouco sobre o Antigo Testamento. Ele vai falar sobre a liberdade cristã, que foi um tema que o pastor Antônio mencionou domingo passado, na pregação. Ele vai falar sobre os frutos do Espírito Santo, a liberdade que nós devemos ter em nosso amor com os nossos irmãos, e também o cuidado que nós devemos ter, né, um domínio próprio,
sabe? E tentar manter esse amor o mais puro possível. Não permitir que ele seja adulterado. Ele vai falar sobre isso também. Vai falar sobre as obras da carne. E vai falar sobre a importância da gente tomar cuidado com os nossos relacionamentos interpessoais e como isso pode servir para a nossa edificação, como isso pode servir para o meio de bênção para as nossas vidas e para a vida do próximo. Cuidado que a gente deve ter na relação com as pessoas. Agora são o quê? 10 e 11. 10 e 11. 10 e 11. A gente ainda tem alguns minutinhos. Bem, essa foi a aula panorâmica que eu queria trazer para vocês. Domingo que vem a gente vai iniciar o capítulo 1. E eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Você, pessoal, vocês que estão aí acompanhando pela sala virtual, quem quiser abrir o microfone, eu estou ouvindo aqui pelo fone, tá bom? Pode falar. E se alguém aqui quiser perguntar alguma coisa, tirar mais alguma dúvida, sabe? Eu só vou pôr a questão que ele ficaria, né? A nossa cultura é pecaminosa. Então, acaba que o bem que a gente quer fazer, a gente não faz esse mal que a gente acaba cometendo. Então, ela acaba acontecendo muitas das vezes de contrário também. Então, a gente tem cada uma coisa. Tá passando isso. A gente tem que É verdade. fazer essas escolhas. É como se fosse uma inclinação, né, para o mal, uma tendência, né? Eu acho que é isso que aquele verso de Gênesis quer dizer, né? E viu Deus que os desígnios do coração do homem eram corruptos, né, inclinados ao mal, né? Isso é uma das primeiras observações sobre a humanidade, né, depois de ter sido criada, né? E num período onde os seres humanos viviam centenas de anos. E que a gente deve entender que não é uma maneira figurada, não. A gente deve entender que realmente os seres humanos viviam centenas de anos. E que o Espírito de Deus reteve as suas influências, ou seja, ele tem tanto poder que ele é capaz de conceder longevidade ao ser humano. E ele reteve e ele estabeleceu o limite de 120 anos. E por que que a gente não, a gente deve entender que isso é um fato, que isso não é uma figura de linguagem, é uma metáfora? Porque as pessoas hoje vivem até 120 anos. Pouquíssimas pessoas chegam aos 100 ou passam dos 120, né? Então a gente deve entender que realmente Enoque viveu 350 e poucos anos, que Matusalém viveu 900 e pouco. A gente deve acreditar nisso tudo, né? Vendo aqui, enquanto esta diálogos que o Paulo fala, né? Vimos que são de Cristo, crucificaram através É, Deus também. no espírito. Com glória. Então, assim, é possível a gente Não é possível. de aluguel. É possível. É possível. Esse eu acho que é o otimismo mais bonito que o Novo Testamento tem a nos ensinar, sabe? E o Antigo também, os Salmos, é que é possível. É possível você viver uma vida muito superior em termos de alegria, de propósito, de confiança, de coragem, do que qualquer pessoa que não professa fé. A vida do cristão, ela deveria diferir em muito da vida do não cristão. A ponto do não cristão olhar para nós e dizer: olha, eu quero essa vida para mim, porque eu não consigo. Eu não consigo enfrentar a morte dos meus parentes da maneira que vocês enfrentam. Eu não consigo lidar com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra, sabe? E com momentos de desastres naturais, com tanta confiança num Deus criador que é bom. Eu não consigo. Isso tudo deveria encantar os não cristãos, né? E, e eu acho que é o que a Marilza disse, a gente tem que sempre viver com essa expectativa, que é possível, querer isso. É, é. Pensa bem, tem uma passagem do Evangelho que me diz muito
comigo, que é isso. E morreu José da nossa geração. O novo rei não sabia de José. É, Como é que eles esqueceram tudo que foi feito nas gerações passadas? Das pragas? Como é que eles esqueceram? é verdade. O Deus chegou e salvou esse Cito. É. Agora eu fico me perguntando, como é que Abraão ficou sabendo o que estava acontecendo entre 12 espias? Então, se você pode vencer, eu esqueci. Ignorar o passado. Tem vários tempos da nossa militaria, fazendo pontos maravilhosos. Segunda-feira eu esqueço tudo. É verdade. Espera quantos final de semana para louvar a Deus. Daí que vem aquele ditado, né? Aqueles que ignoram ou esquecem a história, não a estudam, estão fadados a repeti-la. Esse é um ditado que, embora tenha algumas centenas de anos, se eu não me engano, foi algum filósofo que disse ele, com uma inclinação para a história, eu não lembro quem foi a pessoa, mas é uma coisa que a gente pode voltar muito atrás e extrair dessa passagem. Porque de uma geração de um faraó para o outro, tudo que Deus havia feito, sabe, no tempo de José foi esquecido. Assim, eu fecho muito dentro da batata falando com os amigos, e nós chegamos nessa conclusão. Sim, sim. Você me ensina. É. Ele começou a fundar aquele fio até É. É uma coisa irracional, né? a tribulação de uma segunda-feira de uma eu faço 10. Sim, sim. É, é, é. Emerson, que horas são? Só para eu estar acompanhando o horário, pessoal. 10h17? Tá, vamos lá, pode ir lá, hein? Eu acho que também tem além disso aí, algo que, por exemplo, essa frase. Uhum, Nós sabemos da realidade. uhum. E aí falamos aqui. Fico imaginando a carta de Pedro. Como Pedro fala para aqueles que têm que a É. isso ainda se sonha. Hoje as pessoas não aceitam isso. É. É escravista, que isso? Uma pessoa que. Então, a própria. É. Sutil. Ela vai. Sim. Uhum.
Por acreditar que uma pessoa ressuscitou e essa pessoa que ressuscitou era o Filho de Deus, que aconteceu conosco. Essas pessoas vivendo aqui na terra e baseadas em Uhum. dessa certeza, desse favor. Uhum. Várias coisas. Nossa, tá parecendo que a gente perdeu, querer as outras também. Deus aceita isso. O Emerson apresentou várias coisas importantes aqui e que eu acho que a gente vai poder conversar muito sobre isso nas próximas semanas. Eu fiquei feliz que a nossa sala aqui encheu mais um pouco durante a manhã e tem muitos irmãos também que não puderam comparecer hoje. Mas é isso, pessoal. Vou encerrar com uma oração e pedindo a Deus que abençoe. Oi, Delci. Claro. Nós somos iniciados muito importante, mas uma definição que eu estudei no você só aprende. Você só aprende quando você muda. Então, quando a gente está nisso aqui, a gente precisa ter uma Legal. mesmo na teoria, só para ajuda. Verdade. Delci está falando sobre a necessidade da gente passar por uma mudança, né? Durante esse período aí da EBD. E realmente não é uma ciência exata, mas a gente tem que crer que o Espírito Santo atua dessa forma invisível, sobrenatural. E a gente tem que estar com o coração vulnerável, pessoal, aberto para essa mudança. Porque às vezes a EBD ela não vai fazer simplesmente com que a gente receba mais entendimento, mas que a gente se torne pessoas melhores, cristãos melhores, maridos, esposas, filhos, amigos melhores, né? E no meu caso, um pastor melhor. Então, gente, vou fazer uma oração para a gente terminar. Agradeço a participação de vocês, saudade de quem não pôde comparecer. E vamos orar rapidinho para a gente entrar ali para o culto, tá? Fica um beijo grande aqui para vocês. E aí, quando eu terminar a oração, você pode encerrar, Aninha, a gravação. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque foram conversas, Senhor, em que a gente pode perceber o Seu Espírito Santo, leves, repletas de amor uns pelos outros, de amor pela Bíblia, de amor pelo Evangelho, de amor pela vida, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos conduza dessa forma pelas próximas semanas e que a gente nunca perca essa expectativa otimista, Senhor, de que o Senhor é o mais interessado em fazer com que nós nos transformemos em pessoas melhores, em pessoas mais encantadas por Ti, por aquilo que o Senhor criou, e mais amantes do próximo, Senhor. Vendo a dignidade da vida, a excelência da vida, mais interessados em pregar o Evangelho, mas também apresentar o Evangelho com a nossa própria vida, nem sempre só com palavras, mas também com a vida. Então nós pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abençoe nessa empreitada de estudo dessa carta aos Gálatas e que a gente possa concluir, sabe, terminando e dizendo que foi tudo para a sua glória. Então assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente querida, um beijo, um abraço para vocês. Vou encerrar aqui a reunião e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Daqui a pouquinho a transmissão começa do culto, tá bom? Tá bom, bom dia, gente. Deus abençoe.